Oi, gente! Estou aqui com mais uma receita que eu já havia comentado nos outros vídeos a respeito do pão de cerveja, tá bom? Estou aqui com os ingredientes da esponja, como eu chamo, massa madre, o que vai iniciar o teu pão, né? Eu estou aqui com praticamente uns 150 ml de água morna, um morno para o frio, para não prejudicar o nosso fermento biológico, tá bom? Fermento para pão. Eu tenho aqui também uma colher de açúcar cristal, uma colher de fermento biológico para pão, da marca da sua preferência. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo, tudo em colheres. E, no entanto, nós sabemos que uma colher de sopa de fermento biológico equivale a um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico, ok? Você pode comprar, eu compro grande e guardo, mas tu pode estar comprando o seu sachê, tá? De 10 gramas, que é o que vai nessa receita que eu tô passando para vocês aqui hoje. Então, eu vou colocar primeiro a minha água aqui no meu recipiente, tá? Escolhi essa bacia maior porque eu vou amassar o meu pão aqui. Vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar, que eu mostrei para vocês aqui. Vou acrescentar as 10 gramas, né? Eu tenho aqui 10 gramas de fermento biológico, que eu já falei para vocês que um sachê equivale a 10 gramas, é uma colher de sopa. E também essa farinha de trigo, que são as 2 colheres de sopa, eu vou acrescentar metade. Vou usar o meu fouet e vou misturar aqui, tá? Vou misturar com o meu fouet. A água sempre tem que ser um morninho assim, né? Suportável, para não prejudicar o nosso fermento, tá? Porque em alta temperatura ele não trabalha, né? Ele quer calor para trabalhar, mas ele não quer ser queimado, senão ele morre, tá bom? Porque nós sabemos que é um ser vivo, né? É um bichinho vivo aqui, o nosso fermento. São, né, micro-organismos vivos aqui. Vou acrescentar o restante da minha farinha, das 2 colheres de sopa. A água eu usei toda, tá? Não tem problema. Deu mais ou menos ali 150, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu sempre digo para vocês. O importante é a gente misturar bem até dissolver essa farinha com o açúcar e o fermento. Sempre usa um fouet, porque se você usar um garfo, se você não tiver fouet, o garfo vai te quebrar um grande galho. Mas se você tiver um fouet, é melhor para misturar, tá bom? Para não ficar gruminhos da farinha, que eu quero, como eu disse para vocês aqui, eu quero essa farinha bem dissolvida, tá? Terminamos essa etapa aqui. Eu vou pegar o meu paninho de prato que eu deixei aqui na lateral. Vou colocar por cima do meu recipiente, que é esse pote aqui, e vou levar essa tampa só para sobrepor, tá? Eu não vou lacrar minha tampa, porque isso aqui ela dá pressão e o que que acontece? Você vai ouvir uma explosão e ela vai longe. Muitas vezes eu faço para o meu pão crescer rápido. Nós estamos vivendo dias aqui mais fresquinhos aqui no sul, não era mais para estar dando esses dias frios, mas em função da temperatura, por isso que eu coloquei aqui. Sempre coloco só a tampa sobreposta, mas coloquei mais um paninho, que é para essa esponja, né, realmente ficar esponjosa, para nós então começarmos o nosso pão, que vai ser um pão de cerveja hoje, tá? Então, eu volto daqui a pouco com a esponja pronta. Oi, gente! Voltei aqui com a minha massa madre, que é a esponja que eu preparei. Demorou em torno de 15 minutos, 20 minutos, porque aqui tá friozinho. Aqui está a nossa esponja, preparada para receber a farinha e os ingredientes. Aqui eu tenho 1 kg de farinha, tenho aqui 1 colher de chá de sal, tenho 4 colheres de sopa de óleo de cozinha, não é azeite. Tu pode usar o azeite de oliva se tu quiser, também fica muito bom e não fica gosto na massa. Tenho aqui 3 colheres de açúcar, poderia ser 4. Como eu preparei aqui já tem 1 colher de sopa de açúcar, então eu estou usando 3 colheres de sopa de açúcar, que fecha com as 4 que foi na madre. E eu tenho aqui 350 ml de cerveja em temperatura ambiente, mas não vou usar toda. Isso é para fermentar minha massa mais ligeiro, por isso que eu chamo de pão de cerveja.
E eu tenho aqui mais ou menos uns 400 ml de água, tá? Morninha, que você põe o dedo e tá gostoso e não tá te queimando, tá bom? Então, nós vamos começar, então, com o nosso pão. Eu vou colocar aqui metade dessa minha farinha aqui, que como eu falei pra vocês, aqui eu tenho 1 quilo de farinha. Eu vou colocar a metade, pode colocar sem medo, tá? Eu faço, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, quando eu falei a respeito da receita do pão, eu faço pães há anos, já fiz até pra vender. Então, eu coloquei mais ou menos a metade da minha farinha, porque eu vou estar usando depois o restante, né? E sempre fica um pouquinho, tá, pessoal? Pra gente depois terminar e talvez tu nem use tudo. Vou colocar todo o meu açúcar, vou colocar todo o meu sal, vou colocar o óleo todo, tá? Vou tirar aqui com a minha luva todo esse óleo, que são 4 colheres de sopa, não é muito, tá? Vou entrar com um pouco da minha cerveja, que depois eu vou alternar com água. Não vou colocar toda a minha cerveja. Agora, vamos colocar a mão na massa. Eu vou envolver todo esse líquido aqui. Dei uma engasgada aí, né, gente? Líquido. Daqui a pouco tropeça e é isso aí. Mas a gente leva aqui na brincadeira. Vou colocar mais cerveja. Não fica gosto. E nem você vai se embebedar, tá, gente? É só para dar uma levedada nessa massa e ela ficar muito gostosa. Vão me perguntar assim, ai, tu tá preparando a tua massa? Ela não tem ovos? Não, eu não faço pão com ovos, tá? Até os pães que eu fazia para fora. Nada eu uso ovos e minha massa é maravilhosa. Seja para torta, seja para pizza, seja para os meus pães, seja para o integral, eu não uso ovos. Vou colocar mais um pouco de cerveja, que depois, se precisar, porque ainda vai mais farinha aqui, nós vamos colocar então água. Nós vamos terminar com a água, tá? Eu vou dar uma encerrada aqui com vocês e daqui a pouco eu vou continuar acrescentando os ingredientes aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado dessa massa, ok? Oi, gente, voltei com a minha massa sovada aqui no bowl, misturada na verdade, né? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui, né? Olha a textura dessa massa, olha isso, a gente aperta, ela volta. Mas agora tem um passo bem importante, agora eu vou passar ela para mesa. Vou colocar, polvilhar farinha na minha mesa, que já está limpa essa pedra, tá? Vou transferir essa massa para cá, que agora eu vou trabalhar essa massa, eu vou dar uma sovada nela, ok? Então eu faço isso, esses movimentos. Como você que já faz pão em casa, tu já sabe como funciona. Eu quero dar uma sovadinha nela aqui de uns 3, 4 minutos, 5 minutos. Vamos ver aqui a elasticidade do nosso pão de cerveja. Se tu gosta mais salgadinho, tu experimenta a tua massa. Então, daí, ao invés de botar 3 colheres de açúcar, como eu coloquei ali, que já tinha uma na minha esponja, na massa madre, tu vai acrescentar só 2 colheres de açúcar e vai aumentar um pouquinho de sal na sua colher de chá, se tu quer comer diferente. Você pode fazer esse pão salgado, tá? Numa próxima receita, num próximo vídeo, eu vou estar ensinando para vocês um pão que eu faço salgado, com ervas e também linguiça, tá? Nós vamos desidratar essa linguiça e vamos fazer um pão. Para você tomar no café da tarde, serve até para o jantar. É um pão muito gostoso, também para você consumir com a sua manteiga, com a sua margarina, com a sua compota, com a sua chimia, nata, como é que eu vou dizer para vocês, tem tanta coisa, né? Eu vou deixar vocês à vontade aí
escolher o que vocês querem comer nesse pão. Porque daí fica a critério de vocês. Manteiga, um queijo coalho, uma margarina, uma nata, né? Uma compota. Aí você escolhe. Um requeijão. Tem tantas opções, né? Por isso que eu vou deixar aí a critério. Eu aqui depois o que eu vou usar quando eu assar meu pão, vocês vão ver o que eu vou usar para servir esse pão, porque a família aqui já tá esperando esse pão aí, assando, perfumando a cozinha, porque lembra a casa da mãe, a casa da avó, quando tu entra tem cheirinho de bolo, cheirinho de pão assado, é maravilhoso, né? A minha massa já tá bem bonita. Vou botar só mais um pouquinho de farinha, tem que cuidar, tá, gente? Esse colocar de farinha aqui na mesa, porque quando tu vê, tu já deixou a tua massa dura, porque tem uma quantidade de farinha. Eu não usei 1 quilo de farinha, com certeza essa marca que eu tô usando hoje deve ser uma farinha mais úmida. Então, em função disso, ó, a minha massa já está pronta. Vou dar uma enfarinhada aqui no meu bowl, onde eu sovei a minha massa. E vou colocar essa massa de volta em torno de uma meia hora, 40 minutos, com certeza. Ela já deve ter dobrado de volume. E eu vou voltar aqui, então, pra gente fazer o outro passo, que é abrir a massa e formar os pães, ok? Alguns momentos depois. Oi, gente, voltei com a massa crescida aqui no meu bowl. Vocês viram o tamanho da massa quando eu coloquei aqui para crescer, tá? Ficou 40 minutos, por quê? Porque hoje aqui está frio. Vocês estão me vendo assim? Só com essa blusinha aqui, mas tá bem frio aqui hoje à noite, tá bom? Já mudou bastante a temperatura, ou melhor, caiu muito a temperatura. Aqui está a minha massa. Eu vou enfarinhar minha mesa. Não vou usar luva agora, porque é bem importante a gente agora colocar a mão na massa. Que eu vou moldar meus pães. Eu já tenho 3 formas aqui untadas com óleo, tá? Já tenho gema batida aqui, com leite. Tenho canela, porque eles gostam muito de canela aqui em casa. E eu vou estar polvilhando depois a nossa massa. Vamos jogar essa massa aqui, ela cresceu, olha, ela tá cheia de bolha. Observe isso, olha a textura dessa massa. Olha só, vou dar uma soltadinha nela aqui, pra gente jogar aqui sobre a mesa que tá enfarinhada, tá toda a nossa massa. Não usei 1 quilo, eu falei pra vocês, ainda sobrou bastante farinha. Eu vou pesar depois para colocar na descrição o quanto de farinha sobrou, ok? Que eu não usei tudo. Já falei para vocês que depende muito da marca da farinha. Tem farinha que ela é mais seca, tem farinha que é mais úmida. Então eu vou dar uma leve sovadinha aqui, que agora essa massa já foi sovada. Eu vou dar mais uma juntar essa farinha. Vou dividir essa massa agora, ok? Vamos dividir aqui em 4 partes. Nem 1 quilo de farinha e deu tudo isso. Normalmente, quando eu faço de 1 quilo de farinha todo, deixo um pouquinho lá, uma meia xícara para depois. Como eu vou fazer para casa, tá, gente? Não precisa você tá pesando a massa. Agora, se é para vender, como eu já fiz, daí a gente pesa a massa, é bom, né? Para saber que você tá vendendo os pães no mesmo preço e tem que ter a mesma pesagem. Mas assim não precisa, tá bom? Como eu tô fazendo para nós aqui, eu vou fazer isso, isso, isso.
Vou abrir minha massa um pouquinho. Um minutinho, eu volto, ok? Normalmente essas massas que a gente faz assim, não há necessidade de cilindrar. Só o rolo para te dar uma forma na tua massa, ou às vezes cada vez eu faço pães diferentes, né? Eu moldo de forma diferente, tá? Às vezes quando tu nota alguma coisa na massa, muitas vezes o nosso açúcar que a gente compra vem às vezes um pedacinho, não sei se queimado, carvão queimado, a gente não sabe o que é, mas é bem importante retirar. Essa massa tá muito boa, tá? Vou acertar ela aqui. Mão. Agora eu vou dividir outra vez. Vou colocar aqui na minha forma. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Pode fazer o pãozinho como você está acostumado. Dê o formato ao seu pão da maneira que você está acostumado. Não precisa ser como eu faço, que a gente não está aqui no artesanal. A gente está fazendo o pãozinho para consumir em casa. Você não está fazendo para venda, então dê o formato que tu quiser na tua massa. Fica à vontade aí para fazer do teu jeitinho, tá? Já formatei meus pães. Tu pode estar fazendo a sua maneira. É uma massa que rende bastante, tá? Tô pincelando, como eu disse para vocês, com uma gema coada com um pouquinho de leite. Aí tu faz o formato que tu quiser. Eu fiz bolinhas, porque daí depois de assado tu só desgruda uma da outra e cada um se serve à vontade, tu não precisa estar cortando. Fiz uns pãezinhos menores, estes aqui que eu pincelei. E fiz umas rosquinhas, que no dia aipim eu vou ensinar vocês a fazer essa trancinha aqui que eu fiz, tá? É bem simples, aprendi com a minha mãe. Ela trançava os pães doces, as roscas pra gente. Então, essas coisas eu aprendi com a minha mãe. Vou pincelar as rosquinhas. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem, compartilhem, façam em casa e me chama, deixa no comentário se deu certo, se inscrevam no meu canal. Vou estar sempre lembrando de vocês, aquele que não está inscrito ainda, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações durante a semana, as receitas que eu vou estar postando. Isso é bem importante, né? E deixa teu like aí. Eu vou salpicar uma canela em pó, tá? Também fica a critério. Essas formas aqui que eu tenho são muito antigas, foi um presente da minha comadre, madrinha da minha guria. E eu gosto muito dessas formas aqui. Aliás, aqui no sul, essas formas são muito usadas, são muito antigas. Eu já ganhei de presente dela há alguns anos. E eu sempre as uso nas minhas receitas de pães
né? Temos outras, mas eu gosto dessas aqui porque elas são bem práticas para usar. Pode polvilhar com o dedo, com a peneirinha, às vezes tu desperdiça um pouco da canela. Então é melhor você ir colocando o teu dedinho limpo aí na canela e polvilhando aí o seu gosto. Se não gosta, não tem problema, não precisa, pincela só o ovo se não gosta. Quero deixar claro para vocês que as minhas massas de pão, as minhas massas que eu uso para fazer pizza, para torta, para alguma coisa do gênero, eu não uso ovos. Eu uso ovos nos meus bolos e alguma massa específica. Por quê? Eu vou te dizer assim, mas o ovo faz falta. Não. O ovo, gente, bem lembrado aqui, tá? Ovos em massa é somente para deixar a massa nutritiva. O pão, o ovo, melhor dizendo, ele não influencia no teu pão. O que dá elasticidade à massa é a tua farinha de qualidade, o teu fermento que não esteja vencido, o outro ingrediente que tu vai usar, ou o óleo, a manteiga ou o azeite, o sovar a massa, né? E esperar com carinho a sua massa dobrar de volume. Mas o ovo, na verdade, é só mesmo para deixar o seu pão nutritivo. Se tu não quer usar, não precisa usar. Nós conhecemos bolos também sem ovos, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Só os meus pães sempre vou lembrar para vocês. Vem o de aipim ainda, né? Esse aqui é o pão de cerveja e eu não uso ovos nos meus pães. Oi, gente, de volta com os pães. O pão de cerveja, como é o nome da nossa receita, né? Um pão sovado com cerveja e água. Eu fiz esses modelinhos aqui, que tu pode estar fazendo em casa. Faz do jeito que tu gosta, do jeito que tu achar melhor. Eu vou abrir uma aqui para vocês verem a textura da massa. Olha isso. Isso é a paixão dos meus guris aqui, da gurizada. Esse aqui, o que facilita no pão assim? Olha só que maravilha. É que tu come individual. Eu gosto bastante de pão. Então, eu vou usar aqui a minha nata, porque a gente tem, eu sempre digo isso, a minha filha diz que cada dia que passa, eu como um pouquinho mais e faz a diferença na balança. Gente, essa compota aqui é de jabuticaba e eu mesma fiz, tá? Isso é do meu pomar aqui. E vamos experimentar essa delícia. Vamos lá. Gente, só tu fazendo em casa e experimentando essa coisa maravilhosa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mandando um beijo para todos vocês que têm me assistido, que têm assistido o meu canal. Façam o pão em casa, siga o passo a passo, deixa o teu like. Aquele que não está inscrito no meu canal, vou sempre lembrar, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E no mais, eu te desejo um bom descanso onde você estiver, independente do horário, que você tenha gostado da receita, tá bom? E vai gostar muito mais depois que tu executar em casa, fizer aí para a família o pãozinho de cerveja. E um grande beijo e até a próxima receita.